Nos próximos minutos, então, nós vamos conversar um pouco sobre algumas tendências em inovação, tecnologia, tendo em vista o mundo que a gente tem vivido. E eu coloquei essa imagem aí, né? Muita dessa imagem já coloquei em várias palestras, porque a gente está vivendo um momento em que cada vez fica mais claro que o ponto central da nossa economia, da nossa existência, que é a humanidade, são as pessoas, e são as pessoas que sabem, as pessoas que conhecem, né? Esse quadro da Escola de Atenas fica no Vaticano, e ele ilustra muito bem os pensadores clássicos do mundo ocidental, né? Claro, pela influência da Europa, da cultura europeia, né? Evidentemente ele foca na cultura ocidental. Então tem uma história muito bacana, mas o ponto é que a gente está vivendo um momento onde o conhecimento e a humanidade cada vez estão mais ao centro. A gente vai ver algo nesta linha. Uma outra questão é que sempre que a gente pensa assim, como vai ser o futuro, né? Eu me lembro de algumas quotes, de algumas frases clássicas de alguns pensadores, né? E eu gosto muito dessa frase do Niels Bohr, foi Prêmio Nobel de Física em 1922, na área de mecânica quântica, né? Ele diz que previsões são muito difíceis, especialmente se forem sobre o futuro. Muitas vezes a gente brinca, né, que às vezes é até difícil prever o passado em determinadas circunstâncias, tendo em vista a forma como a realidade é projetada sobre nós, né, sobre a nossa capacidade de refletir sobre aquilo que realmente está acontecendo. Mas é muito importante também perceber que ao longo dos anos, ao longo da sua história, da história registrada, que fica um pouco mais fácil de compreender, a humanidade sempre tentou prever, enxergar aquilo que aconteceria sobre ela, né? Essa é uma fotografia de um vídeo telefônico imaginado na França em 1910. Essas imagens tem na Wikipedia, se vocês lerem sobre a Belle Époque, onde existia um grande otimismo na França, na Europa em geral, mas principalmente na França, entre 1880 e 1914, que eram pós-disputas de guerras de unificação na Europa, em 1880. Até a Primeira Guerra Mundial existia um grande otimismo sobre o que viria para a humanidade. Se fazia muitas previsões sobre o futuro. Na mesma época, né, nesse mesmo período, final do século XIX, e aí eu peço desculpas por estar falando do século XIX, na virada para o século XXI, mas faz muito sentido isso, vocês vão ver daqui a pouco. Um grande escritor, aí agora não é um escritor francês, um escritor inglês, né, também conhecido como Lewis Carroll, e tem uma frase que eu também gosto muito, que diz o seguinte: se tu não sabe para onde tu está indo, qualquer estrada serve, né, o princípio da aleatoriedade. Então, como é que a gente planeja, as organizações planejam as nossas vidas, né? Isso é muito interessante, que muito sobre aquilo que a gente construiu no passado serve para a gente projetar o futuro, pelo menos para diminuir a nossa taxa de erros, né? Isso é aprendizado, né? Aprendizado de máquina também funciona assim. Aquilo que a gente aprendeu no passado, a gente vai diminuindo a taxa de erro e refina os resultados que a gente apresenta no presente, né? Então, o princípio do aprendizado vale para a humanidade também. Mas para onde que a gente está indo, né? Porque com toda essa capacidade de análise de dados, com toda essa capacidade que a gente adquiriu de gerar conhecimento, nós não conseguimos prever muito do que estava acontecendo em 2020, e foi um ano que, apesar das previsões que todas as consultorias fizeram em 2018, 2019, nós fomos afetados por uma contingência, né? E aí, como lidamos com uma contingência, a gente percebeu que o mundo não estava preparado para isso. Esse cenário não era um cenário bem planejado, exceto em algum outro lugar do mundo que a gente não sabe muito bem ainda se isso é realidade. E lá no final de 2019, início de 2020, a gente já tinha algumas notícias que nos diziam, nos anunciavam que talvez o ano fosse um pouco diferente, no início de janeiro de 2020, há um ano atrás, início de fevereiro. Mas a gente chegou aqui ontem com esses números, né, de 100 milhões de casos, é um número que impressiona bastante, né, mas a gente tem que sempre ter uma clareza de propósito muito grande quando a gente analisa qualquer mundo, mas na verdade o ponto aqui é que o fato que marcou 2020 foi algo não planejado, foi uma contingência, foi uma eventualidade. Aí eu me remeto até para aquela questão do Lewis Carroll, né, que fala da aleatoriedade das escolhas, e na verdade às vezes nós temos que reagir a contingências.
E a gente passou a ver um crescimento de algo que se planejava, no qual existia tecnologia, existiam meios para a gente construir, que eram questões como trabalho remoto, educação remota e a saúde remota, né, medicina remota, telemedicina. Eu escolhi apenas esses três, porque são os três grandes pontos que afetam as nossas vidas, né, principalmente o trabalho, a educação e a saúde, e outras questões que a gente viu que aconteceram ao longo do tempo, que foi a consolidação, por exemplo, de empresas que tiveram uma valorização de 2 trilhões de dólares, que é algo inimaginável. Mas vamos olhar o que dizem as projeções das consultorias, antes de a gente chegar numa conclusão. Essa palestra vai ser bem rápida e bem mais uma palestra no sentido de reflexão, para a gente pensar exatamente para onde a gente está indo e chegar às nossas próprias conclusões, né? A gente pegando aqui a consultoria mais conhecida na área de tecnologia, o Gartner, já publicou as suas tendências para 2021. Na verdade, nós temos um ponto aqui que ele coloca muito, muito forte, a questão da plasticidade organizacional. Para mim, essa é a frase chave perante qualquer outra previsão que é feita em termos do ponto de vista técnico. O que é plasticidade, né? A gente fala muito de plasticidade neural, é a capacidade que a gente tem de readaptar os neurônios para que a gente possa aprender e possa enfrentar novas situações como indivíduo. Isso deve ser transferido também, como os sinais de 2020 apontaram, para as organizações, né? As organizações têm que ter plasticidade para poder ter agilidade e se planejar para um futuro no qual, no curto prazo, tu tem mudanças muito drásticas. Bom, aí a gente poderia falar muito das tendências, mas outros fatores principais, antes de entrar nas tendências, eu vou destacar somente um. O ponto principal que o Gartner coloca aqui é a centralidade no ser humano, a centralidade nas pessoas. Cada vez mais a gente percebe que a forma como a gente lida com as pessoas, lida com os negócios, lida com as soluções, lida com aquilo que a gente vende, aquilo que a gente oferece, aquilo que a gente projeta na sociedade, como a gente se relaciona com o nosso ambiente, seja ele um ambiente virtual, ambiente de trabalho, ele é decisivo no nosso sucesso pessoal e nosso sucesso organizacional. As outras questões, duas questões, os outros dois pontos importantes que eles colocam, a independência de localização e a resiliência para a entrega, né? Se a gente está numa pandemia, ou se a gente está numa recessão, ou se a gente vai estar também numa situação de recuperação econômica, elas são componentes que, tecnicamente, a gente mais ou menos, né, todas as organizações, as pessoas estão acostumadas a lidar. Mas acho que essa centralidade nas pessoas, eu vou voltar a isso mais adiante, isso é fundamental. Por que isso é fundamental, a gente vai também explicando ao longo do tempo. Outras questões que, evidentemente, Gartner coloca, né, são tecnologias centradas nas pessoas, tecnologias que respondam à questão da independência de localização e à questão da resiliência. E a gente falar das tecnologias aqui não é nem o mais importante, porque a gente sabe que a gente está numa época de automação crescente, numa época em que a gente fala em tendências de performance, em tendências de atingimento de resultados de uma forma muito mais rápida do que anteriormente, mas o que realmente eu pessoalmente acredito é que as organizações e as pessoas que vão ter sucesso e vão entregar resultados são aquelas que botarem no seu foco, na sua estratégia, o ser humano. Durante muito tempo a gente tinha medidas que eram medidas de performance, medidas técnicas, medidas decorrentes de resultados da natureza, de transformação de riqueza, quando na verdade o que ficou cada vez mais claro, e isso fica muito claro sempre em qualquer momento de saída de crise da humanidade, se vocês forem estudar a história, é aqueles que focam em entregar resultados que interessam ao ser humano são os melhores, são os que atingem os melhores resultados. Então a gente podia fazer várias análises, tanto daquilo que aponta o Gartner, quanto aquilo que aponta a Deloitte, ou aquilo que aponta a McKinsey, e todos eles mais ou menos têm a mesma coincidência, né? O crescimento de áreas, ou a consolidação de áreas que lidam com análise de dados, de áreas que lidam com cada vez menos a necessidade do ser humano de se envolver com tarefas, obviamente, repetitivas, extenuantes, cada vez mais permitir uma predominância da inteligência e da criatividade sobre o processo de repetição, o processo meramente de produção,
mas principalmente o ponto aqui é que a gente passa a perceber cada vez mais um papel também da preocupação com o ser humano. Claro que o emocional de uma crise, onde o ser humano sofre riscos de vida, literalmente, né, com a questão dos grandes números de óbitos, a questão da restrição de atividades, isso influencia a interpretação que as pessoas fazem da realidade, a interpretação sobre como vai ser a realidade. Mas se a gente for analisar tantas tendências, como eu mencionei aqui da Deloitte ou do Gartner ou de qualquer outra consultoria, a gente ia perceber esse incremento, esse reposicionamento, né, do foco das estratégias tecnológicas ou de negócios em questões como resiliência, mas principalmente na questão da humanidade. Então essa contingência da pandemia, repetindo aqui, né, nos trouxe também, além da questão do trabalho remoto, da educação remoto, da medicina remoto, de tudo ser remoto e afastado, nos trouxe uma concentração de riqueza, nos trouxe alguns vencedores que a gente sabe que são dos setores considerados essenciais para a sobrevivência humana nesse período de pandemia e no pós-pandemia, e a gente passou a perceber, nós individualmente ou nós organizacionalmente, a gente passou a perceber a diferença entre aqueles que entregam, aqueles que colaboram, aqueles que realizam tarefas relevantes e aqueles que não necessariamente, num período de crise, num período onde a gente enxerga as necessidades de sobrevivência de forma mais objetiva, não conseguem entregar resultados ou executam atividades que não estão na primeira ordem de prioridades, na necessidade de responder às questões mais relevantes que o ser humano projeta do ponto de vista coletivo. Então, o que a gente percebeu ao longo desse ano, esses dados, essas imagens aqui são do Financial Times do meio do ano passado, a gente passa a perceber um papel crescente da tecnologia da informação, das questões de saúde, do foco no consumidor em determinados tipos de produtos, serviços de comunicação e assim por diante. Esses setores tiveram um grande avanço. Evidentemente, numa pandemia onde a questão principal é da saúde, a gente tem um avanço muito significativo desse setor, do ponto de vista da necessidade de atender a emergência humana. Não é segredo para ninguém que, obviamente, as empresas que estão desenvolvendo vacinas, desenvolvendo tratamentos para enfrentamento da pandemia tiveram uma valorização muito significativa. Por outro lado, mesmo num período de pandemia, a gente teve então uma aceleração dessa transição do mundo industrial para o mundo digital, para um mundo que ainda não tem nem nome, né, que alguns ainda erroneamente chamam de quarta revolução industrial. Esse nome vai ser revisto daqui 20 ou 30 anos por historiadores, a gente passa a ter um predomínio novamente, né, do conhecimento dos dados do ser humano sobre a transformação de materiais da natureza. E se a gente for analisar também do ponto de vista financeiro, fica a ser apenas um caráter ilustrativo aqui, nós passamos a perceber absolutamente, né, o domínio da economia do intangível. Mas o que é a economia do intangível? A economia do intangível é aquilo que tem por detrás, novamente, a humanidade, novamente, as questões sociais, as questões de relacionamento, as questões de produção de conhecimento, aquilo que nos permite interagir um com o outro e que, até do ponto de vista de cálculos econômicos, de produto interno bruto e assim por diante, ainda não está bem definido do ponto de vista econômico. Tanto que existem economistas, né, economistas americanos de primeira linha, que falam sobre essa economia da tecnologia, ou essa economia da inovação, que colocam a necessidade, né, de revisitar a noções básicas como noção de produto interno bruto e assim por diante, que eram medidas muito mais vinculadas à produtividade do que avanços tecnológicos ou avanços de uma economia moderna, como a gente percebe no século XXI. E o que a gente percebe, então, é um predomínio absoluto das empresas de tecnologia, mas, além disso, não só empresas de tecnologia por si só, empresas que têm como foco a transformação de conhecimento abstrato numa atividade econômica, numa atividade de troca de informação entre milhões, bilhões de pessoas. Isso cada vez fica mais claro para todos nós. Então, essas tendências que a gente está percebendo, né, nessa breve palestra, que é mais uma reflexão que a gente traz aqui para vocês, é justamente que nesse mundo que foi provocado por uma questão contingencial, não planejada,
a gente cada vez mais, nesse mundo onde a gente está interagindo de uma forma remota, a questão da descentralização, mas a questão da comunicação, a questão de um baixo nível de hierarquia, porque a forma como a gente se comunica, mesmo do ponto de vista organizacional, em qualquer empresa, em qualquer órgão, em qualquer atividade que a gente faça, a própria forma de comunicação que a gente tem utilizado, ela reduz os níveis hierárquicos e ela nos provoca a necessidade de uma melhoria na agilidade organizacional e na agilidade intelectual que as empresas e organizações têm. Fica também claro que aquele sonho, entre aspas, ou aquela projeção acadêmica dos anos 90, início dos anos 2000, da construção partilhada de conhecimento, passa a ser cada vez mais uma realidade entre nós. E outro ponto importante é que fica claro também que nesse mundo onde a comunicação, a informação, a visibilidade das pessoas e das organizações, sejam elas públicas ou privadas, sejam governos ou sejam empresas, aqueles que transmitem a ideia de propósito e aqueles que demonstram resiliência são aqueles que têm sido vencedores ao longo desse tempo de crise. Aí a gente vai pensar, mas isso é novo? Bom, na verdade isso também não é muito novo, mas também faz parte da história da humanidade revisitar conceitos. A questão do propósito e a questão da resiliência é o que, na verdade, venceu, é, na verdade, o que levou a sucesso em batalhas, levou a sucesso em guerras, levou a sucesso em crises. Então, esses conceitos aparentemente modernos são conceitos relativamente, não, são conceitos bem antigos que sempre estiveram muito marcantes na história da humanidade. E eles voltam porque, se a gente pode identificar uma tendência, é uma tendência, uma expectativa e um desejo da humanidade que a gente saia desse período de crise. E todo período de crise, justamente pela ameaça que a gente tem, né? Ameaça em termos de sobrevivência, ameaça em termos de riscos à nossa vida, ameaça em termos de perdas de pessoas próximas, toda a crise ocidental foi seguida por períodos de valorização do ser humano e até por períodos de euforia, determinadas euforias até um pouco exageradas, né? Essa imagem aqui, né, uma pintura do Renoir de 1876, ele marca também o surgimento lá do impressionismo na Belle Époque francesa, que foi um período, como eu repito aqui, de transição entre 1880 até o início da Primeira Guerra Mundial, onde existiu uma euforia científica, uma euforia artística, uma euforia pela interação entre pessoas e que foi interrompido justamente pelo início da Primeira Guerra Mundial. Mas isso foi um período de saída de uma crise europeia, das guerras de unificação, da Guerra Franco-Prussa, período de unificação de vários países europeus no século XIX. Isso levou também a uma euforia pelo aumento, incremento da riqueza, incremento da capacidade de produção tecnológica da indústria, levou a uma certa alegria generalizada nas pessoas, né, nas pessoas que tinham os benefícios dessa era. E a gente pode perceber também que esse cuidado a gente tem que ter no momento, né? Até eu gostaria de encerrar esta apresentação falando que por detrás dessa euforia tecnológica, desse momento que a gente vive, em que áreas como a nossa, áreas em empresas como o setor que a gente atua, são setores que têm uma visibilidade gigantesca, a gente sempre tem que ter o propósito principal, e esse é a grande discussão que a gente tem em áreas como inteligência artificial, tecnologia da informação no momento, é como colocar o ser humano no centro da estratégia, o ser humano e a humanidade como foco principal e como beneficiário principal daquilo que a gente está realizando, para que a gente possa compreender melhor aquilo que a gente está fazendo. E em termos técnicos, tem uma citação que eu gosto muito de utilizar aqui de um professor que foi professor da Universidade de Harvard, foi vencedor do Turing Award, que é uma espécie de prêmio Nobel da área de computação, que ele diz que o interessante na nossa área, na área de tecnologia de informação, é que a gente ainda está, na visão dele, num estágio embrionário. E é muito bom, né, é muito significativo, é muito interessante que a gente não existe, né, não existiu, ou não temos um histórico de 2.000 anos na área de computação. A gente está num estágio onde resultados, onde tecnologias extremamente significativas e extremamente impactantes estão ocorrendo na frente dos nossos olhos.
e combinando o desenvolvimento tecnológico, a questão de inovação em computação, com o fato de nós estarmos atravessando a crise da nossa geração, isso vai ter consequências muito impactantes sobre as próximas décadas e sobre as nossas vidas. Então, a mensagem final que a gente deixa aqui é uma mensagem, principalmente, que a gente tem que pensar que toda a crise ocidental, todo período de guerra, pós-guerra, ele foi seguido por uma euforia. A gente aprende a lidar também, aos poucos, um pouco melhor com esses períodos de euforia, mas o principal desses períodos que sucedem às crises são o foco na valorização do ser humano, utilizando tecnologias, utilizando soluções que decorrem desses períodos, que decorrem desses acontecimentos, dessas contingências históricas onde existe claramente um período de união da humanidade para encontrar soluções para sair da crise. Então, se eu fosse colocar alguma questão, eu não falaria exatamente do ponto de vista tecnológico e em questões técnicas, que a gente poderia navegar com grande facilidade, mas a gente tem que pensar também que num pós-crise, num pós-pandemia, o nosso foco tem que ser principalmente na valorização do ser humano, na valorização das pessoas.